Você, quando tem um leão correndo atrás para pegar uma gazela, a gazela não fica parada esperando o leão, ela sai correndo. A praga chega na planta, a planta vai sair correndo? Não, ela não tem mobilidade. Como é que a planta se defende quando chega a praga? Ela cria uma coisa chamada lectina. E essa lectina vai terminar no seu estômago. Os 3 principais fatores para o câncer são, primeiro, a intoxicação com veneno, que está demais. Então a célula, coitada, ou ela morre ou ela muta. Ela deixa de ser ela. No momento que a célula deixou de ser normal, ficou cancerígena, ela chuta o pau da barraca. Ela é uma rebelde que fala, eu não vou seguir as regras de vocês agora. Nem morrer eu vou. Ela se torna imortal, porque ela perde o problema da apoptose. O fenômeno da apoptose acaba nela, entendeu? Mas o que causa câncer? Basicamente 3 coisas. Basicamente. Não estou dizendo que são as únicas, mas é a grande maioria. É a intoxicação, as toxinas, tá? Que eu te falei que está tudo contaminado. É a má nutrição, tá? Então está faltando alguma vitamina, algum mineral na história. E terceiro, o componente emocional. Por exemplo, a mulher que perde um filho, ou a mulher que brigou, divorciou. Divorciar para o homem é uma coisa, divorciar para a mulher é outra. Eu sei que eu vou ser pesado aqui, mas eu vou falar. O homem, quando divorcia, ele troca de endereço. A mulher, quando casa, ela tem certeza que vai dar certo o resto da vida. E ela vai fazer o máximo para dar certo. O homem já não tem tanto comprometimento nisso, em fazer tudo para dar certo. Então, a mulher, quando divorcia, para ela é muito mais pesado do que para o homem, como regra geral. Você deve conhecer exceções, eu estou falando da estatística. Então, por exemplo, a pessoa perde uma mãe, perde um pai. Quando uma pessoa aparece com câncer, você pergunta para ela assim, o que aconteceu de emocional sofrido nos últimos 2 anos? Ela sempre vai descobrir alguma coisa. A pessoa vai sempre descobrir alguma coisa que contribuiu. Eu não estou dizendo que aquele divórcio, aquela perda de um filho, aquela demissão de 20 anos trabalhando num lugar, que vai fazer sozinho o câncer. Tem que ter o terreno. Então nós temos que entrar com o conceito da semente e do terreno. Vamos lá. Você há de convir que se eu plantar uma planta no asfalto, ela não vai vingar. Concorda? Ela vai morrer. Por quê? Porque o terreno ali é um terreno hostil a crescer alguma coisa, é asfalto. Então eu dependo da planta, tem planta que é planta de deserto. Se eu plantar ela no deserto, ela está acostumada a viver sem água. Vai tirar de letra, um cacto do deserto, por exemplo. Se eu plantar o cacto na floresta amazônica, ele não cresce, porque ele vai morrer afogado. É água demais para ele. Ele está acostumado com aquela falta de água lá do deserto. Então, o terreno é muito importante. É o terreno biológico que a gente chama. Então, se eu tenho um terreno que é hostil à célula cancerígena, eu estou protegido. Você pergunta assim, você acha que você vai pegar câncer nos próximos 10 anos? Eu falo, não, eu não tenho medo disso. É praticamente impossível, com o terreno biológico que eu tenho e que eu faço a minha esposa ter, é impossível nós termos câncer, entendeu? É impossível. A semente não vai crescer no asfalto. Porque por mais que você tenha tido a genética, ela é só 20%, não é isso? Exatamente. Ela só tem 20% de influência. O nosso solo é pobre em magnésio. Então, quando uma planta está lá e ela vai ter magnésio, ela só pode puxar magnésio se tiver magnésio no solo. Como o solo é pobre, a planta é pobre. Entendeu? E aí aquilo ali vai levando, é uma cadeia. Eu tenho uma frase muito bonita, que eu acho, né? Que nós criamos, que é assim, você é aquilo que a sua comida comeu. Você é aquilo que a sua comida comeu. Você vai comer um boi. O boi comeu o quê? Ele comeu farelo ou ele comeu capim? Se ele comeu capim, ele tem um tipo de carne. Se ele comeu farelo, a carne já está deteriorada. Você lembra da doença, como é que é, da vaca louca? Lembra? Sabe por que tinha doença da vaca louca? Porque na Inglaterra, eles pegaram os ossos das vacas mortas, moeram, fizeram farelo e deram para as vacas. É como se fosse canibalismo.
elas comendo elas mesmas, porque fez um farelo e aí deu para a vaca. Aí a vaca começou a comer vaca, porque estava na forma de farelo, comer vaca. Aí criou uma proteína chamada prion, que deu a síndrome da vaca louca, entendeu? Quer dizer, se você é aquilo que a sua comida comeu. Então imagine o seguinte, ó, eu planto uma planta, um vegetal, num terreno pobre. O que sair daquela planta, o fruto que sair dali é pobre. Aí vem um animal herbívoro, come. Aquele herbívoro vai ficar doente. Vem um animal carnívoro, come o herbívoro. Aqui o carnívoro vai ficar doente. Vem o homem, come o herbívoro, a planta, o herbívoro e o carnívoro. E vai ficar doente. Então, se eu quisesse resolver o problema de saúde no mundo, eu tinha que começar na agricultura. Um agrotóxico, ele mata a micorriza. O que é isso? Você come um alimento, ingere, você só vai aproveitar esse alimento se você digerir ele. Se você não digerir, ele vai sair nas fezes. Quer dizer, o fato de você ter comido não quer dizer nada. Você pode ter comido e não absorveu. Qual que é a relação entre a saúde bucal e a saúde geral? O médico vê um corpo sem boca. O dentista vê uma boca sem corpo. Eles nunca sabem o quanto que a integração é importante. O corpo é todo holográfico. Vou explicar o que é isso. Se você faz acupuntura auricular, tem um ponto para cada órgão. Certo. Você quer estimular a tireoide? Tem um ponto. Então, a orelha, a aurícula, ela é holográfica. Se você vai fazer reflexologia, na planta dos seus pés tem um mapa do seu corpo. Se você vai fazer doim, nas palmas das mãos você tem. A boca é holográfica. Então vamos supor, se você manda colocar uma faceta aqui, ó, na frente, o seu sorriso ficar bonito. Só que, dependendo do dentista que fez, e lesou um dente do siso, você vai começar a ir ao banheiro com mais frequência. Você fala assim, engraçado, antes de eu pôr essas lentes odontológicas, eu ia ao banheiro 2 vezes por dia. Agora ela mexeu no dente da bexiga e do geniturinário. Agora, se, por exemplo, a pessoa tem um problema no dente canino, vai ter problema e foi operada da vesícula. Então, isso aí... Tem relação. Tem publicações e mais publicações. E mais... A língua, né, também. A língua é holográfica também. Carlos Alberto escova todo dia a língua, né, amor? Você tá... língua? Sim. Toda vez que eu escovo os dentes, Existe raspador de língua, né? Só que depois dos 40 anos de idade, você passa a produzir óxido nítrico, entendeu? E o endotélio é um produtor de óxido nítrico, que é uma molécula muito importante. Só que a partir dos 40 anos, cai a produção do endotélio de óxido nítrico. E quem passa a produzir é o estômago. Então você ingere o nitrato, na língua ele vira nitrito, você engole ele, no estômago ele vira óxido nítrico. E ele vai beneficiar o corpo inteiro. Eu sei que é pesado, sei que você está preparado para escutar, mas não use enxaguante bucal. O enxaguante bucal mata a flora da língua. Eu tenho um desafio para você. Tira a pressão arterial de um paciente seu que está com 12/8. Põe ele para fazer enxaguante bucal 2 vezes por dia. Na consulta seguinte, ele está hipertenso. O pessoal que vende enxaguante bucal vai querer me matar. Entendi. Mas isso está confirmado. A língua tem as papilas, né? Deixa eu explicar. A ponta da língua tem a papila do doce. Lá atrás, na língua, tem o amargo. Entre o doce e o amargo tem o umami. O umami é uma papila para detectar o monossódio glutamato. O seu netinho não está viciado nas batatinhas do McDonald's. Ele está viciado no monossódio glutamato que o governo permite que o McDonald's coloque na batatinha. Então ele vicia na batatinha. Você não está viciado naquela sopa que você compra. Você está viciado no monossódio glutamato que é colocado naquela sopa que estimula o seu umami e vicia. Aí tem o azedo, entendeu? E o amargo lá e o azedo aqui. Então tem diferentes partes da língua. Se você vai chupar um pirulito, aqui ó, tá doce, você vai usar a ponta da língua, por isso que é bom. Cada vez que você passa ele, você estimula. Agora escuta o que eu vou falar. Quando você coloca algo doce na boca, não precisa ser açúcar não. Pode ser uma coisa que pareça com açúcar. Vamos supor que você está
mascando um chiclete dietético. Ele não tem açúcar, ele tem aspartame, ele tem sucralose. Aí, na hora que você está mascando o chiclete, você vai ter um gosto doce na boca. Imediatamente o seu cérebro fica sabendo que você está com algo doce na boca. Só que o seu cérebro não sabe que não é açúcar, mas o seu cérebro avisa para o seu pâncreas: ó, tá vindo carga aí. E o seu pâncreas começa a produzir insulina. Aí, como você não precisa de insulina, porque você não comeu nada, aquela insulina vai criar resistência insulínica. Então, se eu masco um chiclete dietético, sem açúcar, com sabor doce, todo dia, eu posso desenvolver diabetes a longo prazo. Então, você quando tem um leão correndo atrás para pegar uma gazela, a gazela não fica parada esperando o leão, ela sai correndo. Não é verdade? É. A praga chega na planta, a planta vai sair correndo? Não, ela não tem mobilidade. Como é que a planta se defende quando chega a praga? Ela cria uma coisa chamada lectina. E essa lectina vai terminar no seu estômago, porque você comer a fruta meio verde, tá cheia de lectina, porque ela não quer que o passarinho belisque aquela fruta antes das sementes estarem prontas para reproduzir. Tudo é sabedoria da natureza. Então, quanto mais verde é a fruta, mais lectina ela tem. E tem plantas que têm muita lectina, como é, por exemplo, a berinjela. Se você gosta de berinjela, a partir de hoje você não vai gostar mais, porque você pode ficar doente com lectinas. Então, quando a pessoa fala comigo assim, que ela que ela é uma pessoa saudável, do ponto de vista disso, daquilo, que ela tem uma alimentação correta, e eu peço o anti-TPO dela, e dá 500, vai ver, ela come berinjela, como muito. Até a água da berinjela que eu sou entendeu? Por conta da lectina. E o agrotóxico? O Brasil é o número 1 per capita no uso de agrotóxicos no mundo. Coisa Eles louca. chamam os defensores agrícolas. De defensor agrícola não tem nada. Porque no momento que matou o micorriza, muito nutriente que servia à planta deixa de ser absorvido. Esse conceito de micorriza é muito importante. A pessoa pensa assim, se tem no solo, vai estar no vegetal. Eu falo, não, nem tudo que você engole, você absorve. Se não absorver, não vale nada, vai sair nas fezes. Tem pessoas que ingerem uma porção de coisa que tem vitamina B12, mas ela não tem o fator intrínseco para se juntar com o fator extrínseco, que é a B12, para ser absorvida no ilho, sai no cocô. O que a gente pode fazer para absorver mais a B12? Você tem que aumentar a concentração de ácido clorídrico. E você pode dar ácido clorídrico na forma de cloridrato e betaína. Passou dos 40 anos, você tomar ácido clorídrico é benéfico. Então os prazóis da vida são um veneno. Você vai querer entrar nessa? Não, só para poder dar uma pincelada. Entrar nessa? Se você pegar a bula dos prazóis, está dizendo lá que você deve tomar por 3 semanas e parar. É um remédio que ajuda a pessoa que está com úlcera, pessoa que está com gastrite, tá. Se ajuda muito, por 3 semanas. Tá. Mas se você, como eu encontro gente tomando há 10 anos, essa pessoa envelheceu antes do seu tempo. Porque agora, depois dos 40 anos, cai a produção de ácido clorídrico. A maioria das pessoas com mais de 40 anos tem o que se chama gastrite atrófica assintomática. Reclama, mas tem. Então, já tem o ácido clorídrico baixo. Certo. Você fala assim, mas como é que tem azia? Eu falo, azia é em jejum ou é pós-prandial? Ou é depois da comida? De cada 100 pessoas que você pegar, uma tem azia em jejum e 99 tem azia pós-prandial. A azia pós-prandial significa que tem ácido clorídrico demais. Significa que tem ácido clorídrico de menos. Então, uma pessoa, claro que eu tomando omeprazol, eu vou sentir melhor, porque ele anestesia o esôfago. O refluxo, mas a doença continua. Sente. Aí que acontece? Eu não vou ter ácido clorídrico suficiente, eu não vou absorver vitamina B12, não vou absorver ferro, eu não vou absorver magnésio, eu vou ficar pobre em minerais e vitaminas. Qual a principal causa de morte nas mulheres? Então, a mulher está muito preocupada com câncer de mama, com câncer de útero, com câncer de ovário, mas ela morre principalmente do coração. Principal causa de morte numa mulher com câncer de mama é coração. Olha que interessante. Olha. Eu já pus o caso. Principal causa de morte numa mulher com câncer de mama
ela tem mais risco de morrer do coração do que morrer do câncer. Olha é a isso. principal causa de morte. Estatisticamente falando, em câncer de mama é coração. É coração. A mulher leva 10 anos mais do que o homem para começar a ter infarto. Pelo menos a mulher brasileira, ela menopausa aos 51 anos. É a média. A menopausa não é um período. Menopausa é um evento. É outra coisa que as pessoas confundem. Menopausa significa, definição, é a última menstruação que a mulher tem. Se você parar de menstruar e ficar 1 ano sem menstruar, aquela última menstruação que você teve, aquilo chama menopausa. Menopausa não é um período. Menopausa é um evento. É a sua última menstruação. É o pontual. Tá. Até a menopausa, você tem estrogênio e progesterona te ajudando para você não ter doença cardiovascular. Tanto é, você falar assim comigo, uma amiga minha com 45 anos está com infarto. Eu falo, não é por aterosclerose, é por espasmo coronariano. Ela deve estar com deficiência de progesterona e fez um espasmo. Porque com 45 anos, a mulher ainda não tem aterosclerose suficiente para causar um infarto. Agora, o homem com 45 já começa a infartar. A mulher vai começar a infartar igual o homem com 55 e vai passar o homem. Com 65, tem mais mulher infartando do que homem. Por conta do hormônio que ela perdeu a proteção. Entendeu? Ela só começa atrasada. E como ela tem mais estresse do que o homem, muito mais, porque ela não só... Ela hoje disputa com o homem no mercado e faz isso com maestria, ela continuou com a responsabilidade de casa. Se a comida não sair na hora, pode ser a cozinheira que está fazendo, mas a responsabilidade é dela. Se o filho não fizer o dever de casa, ela não vai fazer com ele, mas a responsabilidade é dela. Quer dizer, ela não abdicou do lar. Ela acumulou, né? Ela acumulou. E com isso ela estressou. E aí, com o problema hormonal, vem os problemas. Obrigada, doutor. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Tchau.